Disautonomia, o que é isso? Disautonomia é um termo guarda-chuva que abrange vários sintomas causados pela disfunção do sistema nervoso autônomo. Esse sistema é o que regula praticamente tudo no seu corpo: respiração, pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura. Já diz o nome, autônomo, ele tem autonomia para fazer o que ele bem entender e às vezes ele não faz direito. É o sistema que regula as nossas funções involuntárias, né? A gente não pensa para respirar, não é a gente que comanda os nossos batimentos, a gente não consegue dizer, não, coração, agora diminui os batimentos. Isso tudo acontece sem a gente nem perceber. E quando acontece a desautonomia, isso tudo fica bagunçado. Então, como o nosso sistema nervoso autônomo, ele regula todas as funções aí, quase, né, todas as funções do nosso corpo, são sintomas sistêmicos, é no corpo inteiro, são vários órgãos, vários sistemas que são afetados. Você pode apresentar pressão baixa, né? É muito comum, tanto que algumas pessoas aí, às vezes, por conta dessa pressão baixa, tem muita fadiga, tem a questão das síncopes, né? Às vezes a pressão baixa muito, a pessoa desmaia. Então, casos em que a pessoa desmaia sem um motivo aparente, né? Sem saber o porquê que desmaiou. Parecia que estava tudo bem, de repente a pessoa desmaiou e acordou bem, não entendeu nada. Às vezes pode ser um quadro de desautonomia, tem vários tipos, então tem um exame que depois eu vou falar sobre isso para ver qual o seu tipo de desautonomia, mas o desmaio é um sintoma bem frequente. E às vezes não precisa ser o desmaio, né, mas aquela coisa que acontece antes do desmaio, que a gente chama de pré-síncope. Então a pessoa fica pálida, a pessoa começa a enjoar, vai enfraquecendo, amolecendo, falta forças para falar e a pessoa precisa sentar ou deitar de imediato, porque senão ela vai cair. Problemas para regular a temperatura, né? A pessoa com desautonomia, ela é muito intolerante ao calor, ela não consegue ficar exposta ao calor muito tempo, senão ela passa mal. E você tem problema também no suor, às vezes você não consegue suar, às vezes você sua demais. Eu, por exemplo, às vezes está um calor insuportável, eu não consigo suar, mas numa noite linda de inverno, no meio da madrugada eu tenho que me levantar e me secar e trocar de roupa de tanto suor. Intolerância ortostática, que a gente chama, que é a questão de a pessoa não consegue ficar em pé por algum tempo, e às vezes não precisa ser muito tempo, tá, gente? Por exemplo, se eu fico em pé numa fila por uns 10 minutos parada, dá ruim pro meu lado, eu começo com aqueles sintomas de pré-síncope. Taquicardia, eu, por exemplo, tenho POTS, que é síndrome de taquicardia postural ortostática, então na hora que eu mudo a minha posição, tipo, eu tô sentada por um tempo e eu levanto. Na hora que eu levantar daqui, por exemplo, eu sei que eu vou ter taquicardia. E dependendo dessa taquicardia é tão forte que dá aquela sensação de que você realmente não vai aguentar, tem que sentar rápido novamente, tem que deitar, porque a visão escurece, você sente uma dor na cabeça muito forte, porque o fluxo sanguíneo não consegue chegar a tempo no cérebro, então o seu coração precisa mandar, assim, acelerar muito, né? Você libera muita adrenalina, o coração acelera muito para que o sangue consiga voltar para o cérebro e você não desmaiar. Então a taquicardia acaba sendo aí um sistema de defesa, né? Às vezes os batimentos fazem o contrário, cai muito, né? A pessoa fica com bradicardia. Estômago, intestino e esôfago são muito afetados. Então às vezes a pessoa não consegue evacuar, tem muito problema de constipação, problemas sérios. Às vezes é o estômago que é muito atacado e a pessoa não consegue se alimentar. Ou o esôfago, e aí tem uma disfagia, que eu também tive, aí tem um pouco ainda de disfagia, que é aquela dificuldade de engolir. Então tudo no seu corpo vai sendo afetado. E qual o alerta que eu faço aqui? A desautonomia, às vezes você libera muita adrenalina. E esse quadro de adrenalina lembra, muitas vezes, sintomas que são da ansiedade. Mas são coisas completamente distintas. Por exemplo, eu tenho taquicardia quando eu mudo de posição. Se eu tô sentada e eu levantar, eu vou ter taquicardia, eu vou ficar ruim. Mas é pela mudança de posição, não é porque eu tô ansiosa. E outra coisa que acontece muito também comigo, pela questão da desautonomia, é tremor. Então, se eu tô cansada, se eu tô um tempo em pé, eu começo a ter bastante tremor.
E até também pela taquicardia, né? Muitas vezes ela causa isso, adrenalina. E às vezes as pessoas podem achar que esse tremor é de ansiedade, e não é. A desautonomia, ela limita muito mesmo a vida, essa situação das síncopes, de pré-síncope, isso tudo dificulta demais a sua rotina, o seu dia a dia, questão aí de trabalho principalmente, porque, né, como é que você vai cumprir certinho aí suas responsabilidades no trabalho e tal, se você tem síncopes com frequência, tem desmaios recorrentes, ou se você tá com uma sensação, né, de que fica da desautonomia, que é uma sensação horrível, assim, de indisposição. Se tá quente, você simplesmente não consegue nem pensar, porque dá uma névoa mental, você realmente não consegue raciocinar, parece que nada ajuda, dá uma sensação muito grande também de falta de ar. É uma coisa, assim, gente, que não tem explicação, né? Eu acho que só quem tem desautonomia consegue entender a bagunça que é o seu organismo, e afeta em tudo, não tem uma área que não seja afetada por conta dessa disfunção. E o que aconteceu aí depois do Covid? Ficou muito mais frequente caso de desautonomia, né? Os casos explodiram. Algumas pessoas, aliás muitas, eu acho que a maioria, com sintomas de POTS, né? Que é aquela taquicardia postural. Outras pessoas que relatam muita fadiga, etc., e sensação de desmaio, com a síndrome vasovagal. Um assunto importante, é uma coisa que tem que ser levada aí adiante, as pessoas precisam saber da desautonomia, porque ainda é muito desconhecida. Quando você chega num médico, às vezes, e fala, eu tenho desautonomia, ele não conhece, muitas vezes ele não conhece. E as pessoas, no geral, então, elas nunca ouviram falar nisso. E é uma condição super limitante. E a desautonomia, ela pode surgir, né, as causas são aí doenças do colágeno, doenças autoimunes, doenças infecciosas, diabetes, acontece muito depois de infecções virais, e isso tem acontecido com a questão do Covid, né, do coronavírus. Tem inúmeras causas para as desautonomias, por isso que é tão importante trazer isso à tona, fazer o exame. Eu sei que é um exame horrível, um exame muito desconfortável, que é o tilt test, que verifica as desautonomias, né, analisa e tal, qual desautonomia que você tem, qual o seu tipo de disfunção. Eu vou fazer um vídeo só explicando sobre o tilt test, porque eu sei que muita gente que tem que fazer sente muito medo, ele é um exame meio complicadinho. Mas isso fica para um outro vídeo, porque é muito assunto relacionado à desautonomia, tem que ser aos poucos. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se eu puder ajudar eu respondo vocês. E me contem aqui também se você tem desautonomia, para eu não me sentir tão sozinha. Aliás, eu não me sinto muito, porque lá no Instagram eu encontrei muita gente com o mesmo problema que o meu, né? Eu tenho, o meu tipo de desautonomia é a POTS, e a síndrome vasovagal, e tem muita gente lá que eu compartilho a experiência, que eu troco, inclusive você pode seguir lá o @deusebrased, vou deixar aqui na descrição. Gente, um beijo e tchau!